Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco, vai conversar com a gente. Gustavo, seria prudente, na sua opinião, dar um tempo aí nessa obra do metrô para ver o que realmente aconteceu no edifício Canoas? O que a gente precisa perguntar para o metrô, eles alegam que a obra, as escavações já foram feitas. Se já foram feitas, os moradores do bairro de São Conrado não vão mais escutar a sirene e os barulhos das explosões, que normalmente são feitas na parte da tarde. Combinaram com a vizinhança que as explosões seriam apenas à tarde. Inclusive teve gente que se surpreendeu hoje achando que era uma explosão de escavação do metrô e não era. Muito bem, então se eles vão explodir o subsolo e, portanto, tremer, oscilar as fundações desses prédios todos no entorno, esse prédio especificamente onde houve a explosão, ele está muito afetado, está abalado, obviamente houve abalos à estrutura, então não seria interessante... Mesmo tendo sido a explosão no meio do prédio? Mesmo no meio do prédio, porque não seria interessante, não quer dizer que a fundação está abalada, quer dizer que existe uma coluna do edifício, que o peso está muito elevado em algumas lajes e que precisa ser descarregado, o peso precisa ser redistribuído, tem que fazer uma obra aí de reconstrução dessa coluna desse prédio. Agora, se você sacode esse prédio, ou ainda que seja a fundação dele, você corre o risco dele colapsar. Então, seria inteligente não fazer nenhuma explosão nesse subsolo enquanto esse prédio não tiver reestruturado, refeitas essas obras de estrutura aí dessa coluna. Isso demoraria meses. Agora, se o metrô alega que todas essas escavações já foram feitas e não tem explosão neste subsolo, nesta área de São Conrado, aí não temos o que discutir de paralisação do metrô. Bom, Gustavo, a hipótese mais provável apontada é um vazamento de gás, um problema, uma explosão de gás. Agora, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, se tinha um cano com problema ou se simplesmente ficou, por exemplo, a boca do fogão aberta e a chama apagada, que isso é um acidente banal que pode acontecer na casa de qualquer um, e aí o sujeito foi acender um cigarro, qualquer coisa do tipo, e aí houve a explosão. Isso é possível que isso tenha acontecido? É possível, mais provável foi na cozinha, pela estrutura, pelas imagens que nós temos da explosão, tem toda a característica de uma explosão de gás, a localização e mais a conformidade das fraturas e da explosão que se deu. Toda a característica de uma explosão de gás. É bom a gente usar esse acidente para alertar a população, não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, do cuidado que tem que ter com a manutenção dos seus aparelhos de gás, dos aparelhos eletrodomésticos. Se você vai viajar ou até vai dormir, não vai usar mais a cozinha nenhum aparelho, você pode fechar a chave do gás na parede. É raro você ter um vazamento em dutos, em canos dentro da parede. Raríssimo. Existe, mas é raro. O mais comum são exatamente o fogão, o aquecedor a gás que está com algum problema e que fatalmente você possa ter um vazamento ali irregular. Então as pessoas têm que estar trocando a mangueira que conecta esse duto ao fogão e ao aquecedor. Regularmente, a troca é de 5 em 5 anos, mas se você está perto de um local com muita marisia, se você tem muita gordura, sua coifa na cozinha não tira toda a gordura, está muito engordurado, é bom que troque antes, não precisa esperar passar 5 anos. Outra coisa, o aquecedor a gás, ele não é sem validade, ele tem uma validade, uma vida útil. Ele tem peças dentro dele que enferrujam, que oxidam, que tem problemas. E ele normalmente perde a regularidade da chama e do aquecimento. Se você escuta ele ter aquelas explosões, ele demora para acender, de repente faz BUM! Ou então ele demora para acender e acende uma chama muito irregular, a água não esquenta muito, ou apaga no meio, e aí tem que ligar de novo. E são sintomas, são sinais, centelhando, jogando faíscas, cheiro de muito gás próximo ao aquecedor. Isso tudo é sinais de que ele está desregulado e que ele precisa de uma manutenção, uma limpeza do duto, internamente nele e tudo mais. E prestar atenção, né? Ver se você não deixou a boca do fogão ali aberta. Por Também. exemplo, se num dia frio, né? A gente está já com a temperatura mais baixa no Rio de Janeiro, possivelmente as janelas ficaram fechadas. Suponhamos que tenha ficado simplesmente uma boca de fogão ali aberta, sem a chama, naturalmente, a casa toda fechada. De manhã, o sujeito acendeu um interruptor, isso já seria suficiente para provocar uma explosão? Sim, quando você tem o acúmulo de gás numa proporção de 80% de gás para 20% de ar,
você tem a configuração perfeita para uma explosão. Você tem uma bomba preparada. O tamanho dessa bomba vai ser o tamanho do confinamento, o tamanho da cozinha, o tamanho da sala, o tamanho do apartamento inteiro, o subsolo, etc. Depende de onde você vai confinar esse gás. Se você acender qualquer fonte de ignição, pode ser um aparelho elétrico, uma lâmpada, qualquer coisa que gere uma microfaísca, ele já é o suficiente para acender aquele gás e causar a explosão. Caramba. Bom, Gustavo, a gente vai continuar conversando, mas a gente vai aproveitar para falar ao vivo com o Bruno Barros. Ele é jornalista, é morador do prédio, vai conversar com a gente agora por telefone. Oi, Bruno, boa tarde para você. E aí, você já conseguiu entrar em casa? Qual é a tua situação? Boa tarde, Leila. Eu consegui entrar em casa há pouco, há uns 40 minutos atrás. Foram liberados, o meu andar é o 18º. Foram liberados o segundo e o terceiro andar, e o 18º e o 9º. O 18º e o 19º. Nós fomos os primeiros a entrar. A sensação foi uma das piores não. A pior sensação que eu tive na vida, você ver o seu prédio, que você mora, que você, enfim, eu moro lá há muito tempo, mas já tem 4 anos, e você vê os destroços, o 10º andar, a gente teve a oportunidade de passar, e aquela porta tranca-fogo da escada, estava aberta não, estava estourada. E eu vi aquilo ali, eu vi sem fundo, assim, não tinha chão. O 10º andar perdeu o chão, caiu a laje. Então é uma situação assustadora. E eu tive 10 minutos para pegar as minhas coisas em casa. Nessa hora parece que você não pensa, você não consegue raciocinar. Você faz uma listinha de itens que você precisa, só pode ir uma pessoa por apartamento. Eu moro no 18º andar, enfim, porque não tinha equipamento de segurança suficiente. E eu fui, enfim, peguei as coisas para a família, roupa, eletrônico para poder trabalhar, computador, e, enfim, mas a lista também não deu certo na hora. Foi uma situação completamente como se estivesse num filme de terror, sabe? Parecia que eu não estava no Rio de Janeiro. Quando eu vi o 10º andar, as escadas eram água, a água descia, assim, tudo muito molhado, porque deve ter estourado o encanamento, então a escada de emergência era água, você pisava na água. Foi uma situação muito triste, muito triste. Ô Bruno, como é que foi? Você subiu de escada até lá em cima ou houve elevador em algum pedaço? Como é que foi? Não houve elevador. No meu andar, que é o 18º, a porta do elevador explodiu e, inclusive, a porta do elevador fez com que arrombasse a porta da sala do meu apartamento. Então não tinha elevador, não tem energia no prédio. A minha sorte, quando eu subi, ainda estava claro. Eu subi com os bombeiros e o pessoal da Defesa Civil, eles foram iluminando a escada. Eu fui subindo 18 andares, senhores, inclusive, eu sou mais jovem, então tenho uma disposição um pouco maior. Mas no meu grupo tinha senhores que tiveram que subir 18 andares de escada, foi muito complicado, a gente teve que ir parando, com piso escorregadio, as paredes do 10º andar para baixo, sujas de sangue. Foi uma situação completamente, assim, para esquecer. Bruno, obrigada, viu? Boa sorte para você, coragem aí, vão ser semanas complicadas as que vêm pela frente para você e para os teus vizinhos, sem dúvida, e a gente vai voltar a conversar aqui com o Gustavo Cunha Mello. Gustavo, o que fazer quando a gente ouve uma explosão? A gente está em casa, né, como aconteceu aí com o Bruno, você está em casa, tem um boom, você não sabe o que é. O que você faz? Você não pega o elevador de cara, você sai com a roupa do corpo, pega teus filhos, vai descendo a escada, o que fazer? Obviamente que tem que sair de casa e pela escada, mas é difícil da coisa no primeiro momento, né? Essa não dá para avaliar. Dificuldade. Na própria escada houve destruição. A laje do 10º andar, segundo ele relata, desabou sobre o 9º andar. Esse é o problema estrutural do edifício, tá? A caixa do elevador que despencou, a caixa da escada, a fachada do edifício, as lajes são elementos estruturantes do edifício. Quando você rompe esses elementos, você afeta a estrutura do prédio. Você tem um risco, sim, de desabar uma parte ou ele inteiro. A Defesa Civil já descartou essa hipótese. Agora, o peso,
todo cálculo de engenharia, quando ele é feito sobre uma laje ou sobre uma coluna, etc., ele é calculado para um determinado peso. Quando eu aumento o peso sobre uma laje, eu tenho a laje do 10º andar caída sobre o 9º andar, mais água, mais detrito, destroço, etc., você está aumentando o peso, de repente, num pedaço específico do prédio. Isso é que tem que ser tratado. Então, o próximo passo, depois que esses moradores retirarem seus pertences próximos da obra, é limpar esse edifício, tirar esse detrito para diminuir o peso do prédio, para depois começar as obras de recuperação. Se as pessoas não moram nesse prédio tão cedo, enquanto essas obras estruturantes voltarem o prédio ao normal. A gente tem uma técnica de construção civil no Brasil que é muito calcada no concreto, né? Ao passo que em outros países você faz uma coisa com viga metálica, você tem outras tecnologias usadas. O concreto é mais vulnerável, menos vulnerável no caso de uma explosão como essa? Não, não é. Inclusive esse prédio suportou muito bem a explosão, exatamente por ele ser muito antigo. O prédio, quanto mais antigo, antigamente os engenheiros não usavam os computadores para fazer os cálculos, eram todos na mão. E chegava um ponto que o cálculo era tão trabalhoso que era melhor colocar mais material. Então as paredes eram mais grossas, mais robustas e tal. Esse prédio, por ser antigo, ele suportou mais a destruição, o impacto, a saída do ar. Esses moradores, se derem sorte, não houver o desabamento, o seguro do edifício, que é a cobertura básica do seguro, todo prédio tem um seguro. É lei o síndico faz seguro. Só que existem dois tipos de seguro. Um que é o básico, que cobre incêndio, raio, explosão, etc., que é mais barato, varia de R$1.000 a R$5.000. E um outro caríssimo, que cobre o desmoronamento total do edifício, e aí vai custar perto de R$100.000. Então, que ninguém faz esse do desmoronamento. É muito mais provável que esse prédio tenha apenas o seguro básico lá de incêndio. Se não houve desmoronamento parcial ou total, a reconstrução pela explosão está coberta, desde que a pólice tenha verba, então eles provavelmente terão um seguro que faça essa obra. Agora, é uma obra demorada. Gustavo, obrigada, viu?